Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço. Um pequeno espaço entre nós e os pensamentos que passam. Entre nós e a voz que diz o tempo todo como deveríamos ser. O que precisamos provar. O que os outros devem pensar. Essa voz não é você. É apenas o eco de antigas crenças, de condicionamentos repetidos, de feridas que criaram um personagem. Esse personagem tem nome, tem preferências, tem orgulho e medo, mas ele não é quem você é. O ego, na verdade, não é um vilão. Ele surgiu como uma tentativa de proteção, um jeito de pertencer, de controlar, de se sentir no comando. Mas quando ele assume o volante da vida, tudo fica tenso. Você sente que precisa se justificar o tempo todo, sente que não pode errar, que precisa ser especial, ter razão, vencer discussões. Tudo vira uma performance. E o silêncio interior, aquele lugar calmo, de onde vêm as verdadeiras respostas, parece cada vez mais distante. O Eckhart Tolle não propõe que a gente lute contra o ego. Isso seria só mais um jogo da mente tentando vencer a mente. Ele convida para algo mais simples, mais radical, mais transformador. Observar. Apenas observar. Como quem assiste uma peça de teatro e de repente percebe que não é o ator no palco, mas o espaço silencioso da plateia. Esse instante de reconhecimento já é o começo da libertação. Quando você nota que está tentando impressionar alguém, quando percebe que está se comparando, quando vê que está defendendo sua imagem com unhas e dentes, nesse exato momento, algo em você já está desperto, porque só a consciência pode observar o ego em ação. E quando a consciência observa, o ego perde força, perde a ilusão de ser tudo o que você é. O que sobra então é presença, leveza, verdade. Então, a proposta aqui não é que você melhore o seu ego, nem que tente eliminá-lo, mas que pare de se identificar tanto com ele, que abra espaço, respire, sinta os pés. Perceba que há um campo de quietude em você que não precisa de aplausos nem de explicações, e que é desse lugar que nasce a clareza, a compaixão e a paz que você talvez estivesse tentando alcançar através da mente, mas que sempre esteve aí, por trás do ruído, esperando ser notada. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! E é curioso como esse gesto tão simples, uma pausa, uma respiração, o toque da vida nos pés e nas mãos, pode parecer, à mente, algo pequeno demais, inútil até. Afinal, o ego sempre quer grandes soluções, grandes planos, grandes justificativas. Ele quer agir, argumentar, defender, resolver tudo agora. Mas a consciência desperta não se apressa. Ela observa. Ela sabe que antes de qualquer ação existe o espaço, e que é no espaço que mora a clareza. Ao sentir o corpo por dentro, você não está apenas relaxando, está abrindo uma fenda entre o que você é e o que você acredita ser. Está saindo, por um instante, do personagem apressado, ansioso, sempre em busca de aprovação,
e voltando ao centro, ao que é silencioso, estável, profundo. É ali que nasce o verdadeiro poder. Não o poder que controla, mas o poder que sustenta, que acolhe, que vê sem se perder. Imagine alguém prestes a responder uma crítica. A mente diz: responda logo, prove que está certo. Mas algo mais consciente percebe essa urgência e decide respirar primeiro. Sentir o chão, talvez até sorrir internamente. Essa escolha muda tudo, porque ao invés de reagir, ela agora age. E essa ação vem de um lugar mais lúcido, menos condicionado, mais verdadeiro. Esse é o treino. Essa é a prática. Não é sobre nunca mais sentir raiva ou medo ou desejo de controle. É sobre não se deixar arrastar automaticamente por isso. É sobre lembrar, cada vez mais rápido, que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você pode descansar. Você pode escolher. Você pode simplesmente ser, sem se justificar, sem representar nenhum papel. Às vezes bastam segundos, às vezes um único suspiro, e você sai do enredo e volta para o agora. Não porque resolveu todos os seus problemas, mas porque reconheceu que não precisa carregar todos eles ao mesmo tempo. A vida é respirável quando vista momento a momento. E esse instante, este aqui, é sempre o único em que a liberdade está disponível. Porque é só aqui que você pode escolher estar presente e deixar o ego gentilmente de lado, apenas por agora. Rendição. Essa palavra, pro ego, soa como derrota, como fraqueza, como abandono. Mas para a consciência, rendição é o início da liberdade. É o ponto onde você para de empurrar a vida como se tudo estivesse nas suas costas e começa a colaborar com ela, com mais escuta, mais presença, mais leveza. É nesse silêncio, não o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem enxerga além da briga, que as ações mais poderosas nascem. Quando você para de lutar contra o que é, um tipo de inteligência mais ampla começa a operar. Não é a inteligência do cálculo mental, do controle ou da pressa. É uma sabedoria mais profunda, que só se revela quando há espaço. Um espaço sem urgência, sem justificativas, sem barulho desnecessário. Nesse estado você age, sim, mas a ação não vem como reação automática. Vem como uma resposta alinhada com o que a vida está pedindo agora. E isso faz toda a diferença. Uma pessoa, por exemplo, que percebe que está se sobrecarregando para agradar a todos. Em vez de continuar nesse padrão automático, ela respira. Sente o que está por trás, vê que ali existe um medo de desagradar, um medo de ser rejeitada. E ao reconhecer esse movimento com gentileza, ela para de brigar com ele, para de esconder. E do espaço que se abre, surge algo novo. Surge a coragem de dizer não com serenidade. Não por frieza, mas por amor próprio, por clareza, por verdade. Isso não é passividade, isso é presença atuando. É quando você para de agir por carência, ou por impulso, ou por medo, e começa a agir a partir de um lugar centrado, consciente. Você pode tomar decisões firmes sem endurecer por dentro. Pode mudar de rumo sem precisar culpar ninguém. Pode inclusive chorar, sentir dor, acolher suas sombras, sem se perder nelas. Tudo isso é rendição consciente. E sabe o que é mais bonito? É que essa rendição não exige que você entenda tudo ou que tenha certeza de cada passo. Ela só pede uma coisa:
Que você pare de resistir ao agora. Só isso. Que você permita que o momento seja o que ele já é, porque é nesse sim interior que algo começa a se reorganizar. E quando o barulho diminui, o próximo passo se mostra, não com placas luminosas, mas com uma simplicidade que surpreende. Talvez você perceba que é hora de descansar, ou de pedir ajuda, ou de encerrar algo, ou de dar um passo que estava evitando há anos. Não importa qual seja a ação. Quando ela nasce da presença, ela tem uma força tranquila. Ela não vem para causar drama, ela vem para alinhar, para devolver você ao seu centro, ao seu corpo, à sua verdade. Essa forma de viver não é teórica, é prática, é diária. É como cultivar um jardim. Não basta podar os galhos que crescem desordenados. É preciso cuidar do solo. E o solo é o silêncio interior. É a pausa. É o espaço onde você se rende, não por fraqueza, mas por sabedoria. E dessa sabedoria nasce uma nova maneira de estar no mundo, com menos peso, menos máscaras, menos necessidade de provar algo o tempo todo. Rendição consciente é a arte de sair do campo de batalha da mente e entrar em um campo mais amplo, onde as respostas não vêm da comparação, da defesa ou da pressa, mas da calma, da escuta, de um saber que não precisa gritar. Ele apenas surge, suave, preciso, no tempo certo. E quando você começa a tocar esse lugar dentro de si, percebe que nada externo precisa mudar para você estar em paz, porque a paz verdadeira não depende das circunstâncias. Ela depende da sua relação com o momento presente. E essa relação muda completamente quando o ego sai do palco e a consciência assume o comando. Então, talvez a pergunta mais importante não seja o que eu devo fazer agora, mas sim, posso parar de lutar? Só por um instante? Posso respirar e deixar que a clareza me alcance? Porque muitas vezes o que mais bloqueia a ação não é a falta de direção, é o excesso de ruído. E quando o ruído cessa, a vida encontra um jeito de guiar. Sempre encontra. Nos relacionamentos, é fácil cair na armadilha de querer ter razão, de querer que o outro reconheça a nossa dor, ou veja o mundo exatamente do nosso jeito. Mas quando o ego dirige o diálogo, tudo vira disputa. Cada palavra é um campo minado, cada silêncio uma ameaça. E nessa tentativa de vencer, acabamos perdendo o essencial, a conexão. Tirar o ego da frente não é se calar diante do que fere, nem fingir que está tudo bem. É escolher um caminho mais profundo. É ouvir com o coração aberto, não para responder rápido, nem para se defender, mas para realmente entender. É quando você começa a escutar não apenas o que o outro diz, mas o que ele sente, e até o que ele esconde nas pausas, nas entrelinhas. Isso muda tudo, porque nesse espaço de presença, de escuta verdadeira, algo se dissolve. O clima de combate se desfaz, as defesas abaixam, e aí, pela primeira vez em muito tempo, duas almas se encontram, sem máscaras, sem escudos, sem o peso da performance. Não é preciso concordar em tudo, mas há respeito, há espaço, há verdade sem dureza. Claro que limites continuam existindo. Não se trata de aceitar tudo passivamente. Pelo contrário, quando o ego sai de cena, os limites se tornam mais claros, porque não estão mais contaminados pelo desejo de punir ou rebaixar. Você pode dizer, isso não me faz bem, ou não posso continuar nesse tipo de troca, com firmeza, mas sem agressividade, sem precisar fazer o outro se sentir errado para validar a sua escolha. Imagine alguém que, ao invés de levantar a voz, escolhe respirar, dar um passo para trás e perguntar a si mesmo:
O que está por trás do que essa pessoa está dizendo? Às vezes, a dor, outras vezes, confusão ou medo. Mas, se você está presente, consegue enxergar além da forma bruta com que aquilo vem. E ao ver isso, algo dentro de você escolhe não reagir com mais bruta, mas com lucidez. A presença tem esse poder sutil. Ela desarma, não por fraqueza, mas por consciência. Você não precisa mais vencer uma discussão para se sentir em paz, porque a sua paz não está mais nas mãos do outro, está no seu centro. E do seu centro, você age com mais compaixão, mais firmeza, mais autenticidade. Há momentos em que a melhor resposta é o silêncio, outros em que é necessário se posicionar com clareza, e há também aqueles instantes raros em que uma simples pergunta, feita com real interesse, abre portas que estavam trancadas há anos. Como você se sentiu com isso? O que você precisa agora? Você gostaria que eu só ouvisse, sem opinar? São perguntas simples, mas quando feitas sem o peso do ego, curam. E se, mesmo com toda essa presença, o outro ainda estiver fechado, ainda reagir, ainda tentar te ferir, você pode escolher não entrar nessa dança. Pode seguir firme, mas em paz, com os pés no chão, sem carregar mágoas como troféus, sem envenenar o coração com ressentimentos disfarçados de razão. Esse é o tipo de maturidade que transforma relacionamentos, não porque o outro mudou, mas porque você mudou a forma de se colocar, de escutar, de dizer sim e não, de estar. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com um gesto pequeno, uma pausa, uma respiração, um silêncio que interrompe o ciclo da reação automática. E aos poucos, você percebe que não está mais jogando o mesmo jogo, que não está mais tentando ganhar conversas ou provar valor a quem não sabe reconhecer. Você se torna mais leve, mais claro, mais verdadeiro. E até seus afetos mudam, porque quando você não exige mais que o outro complete o que falta em você, o amor deixa de ser cobrança e passa a ser presença. Relacionar-se com consciência é um caminho de prática, de coragem, de escolhas diárias. Mas é um caminho que vale cada passo, porque ao final dele, você não apenas constrói relações mais autênticas, você se encontra e aprende a se relacionar consigo mesmo com mais gentileza, mais verdade e mais paz. O que realmente transforma a vida não são os grandes gestos, mas os pequenos encontros com a presença, repetidos, silenciosos, quase imperceptíveis. É quando você escolhe, de novo, sair da mente que cobra e entra no corpo que sente. É quando você nota, mesmo que por alguns segundos, que pode parar, respirar e permitir que a vida haja sem tanto ruído. A prática é simples, mas não é superficial, porque tudo o que é profundo costuma ter uma aparência despretensiosa. 3 respirações ao acordar, um instante de silêncio antes de uma reunião, sentir os pés no chão enquanto escuta alguém falar, observar a vontade de interromper, de vencer e ainda assim escolher escutar mais um pouco. Isso é a vida se reorganizando de dentro para fora, sem esforço, sem cobrança, mas com presença. Você não precisa virar outra pessoa, nem alcançar um estado perfeito. Precisa apenas lembrar. Lembrar que há em você um espaço que não precisa brigar, que não precisa provar nada. Um espaço onde as decisões são mais claras, os relacionamentos mais leves, e os pensamentos deixam de ser um campo de batalha para se tornarem apenas nuvens passando. No começo, talvez você se esqueça, se pegue reagindo, se veja novamente tentando controlar tudo. E tudo bem, porque mesmo o esquecimento é parte do caminho. O que importa é perceber o retorno. É aquele momento em que você nota:
Ah, voltei para o velho padrão. E sorri por dentro, porque agora há consciência. E com consciência, já não há prisão. Ao final de cada dia, em vez de se julgar, pergunte-se com curiosidade: onde eu consegui sair do caminho e deixar a vida fluir? Talvez tenha sido naquela conversa em que você ouviu mais e falou menos, ou naquela situação em que escolheu respirar antes de responder, ou naquele instante em que reconheceu uma emoção e não lutou contra ela. Esses são os momentos em que o ego cede e o ser emerge. Aos poucos, você vai notar algo curioso. Situações que antes te consumiam, agora passam por você sem grudar. Palavras que antes feriam, agora são apenas sons. Planos que antes precisavam de controle absoluto, agora se tornam abertos, leves, vivos. Porque quando o ego não precisa mais dirigir cada detalhe, a vida ganha espaço para surpreender. Você começa a confiar, não em certezas externas, mas nesse lugar interno que observa tudo com calma. E dessa confiança nasce uma nova forma de viver, com mais escuta, mais entrega, mais verdade. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas significa que você para de se perder neles e começa a atravessá-los com mais sabedoria, com mais paz. Transformar a consciência em prática não é algo que se impõe, é algo que se escolhe, uma escolha que você faz a cada instante. E quanto mais você escolhe, mais natural se torna, como escovar os dentes, como tomar banho, como respirar. A presença passa a fazer parte da sua rotina, não como obrigação, mas como um lar para onde você sempre pode voltar. Você não precisa de um retiro, nem de um novo livro, nem de aprovação de ninguém. Precisa apenas dessa disposição interna. Posso estar aqui, agora, sem resistir? Posso deixar que o momento me mostre o que precisa ser feito sem me apressar? Posso ser o espaço em vez de ser apenas o personagem? Quando essas perguntas se tornam parte de você, tudo muda. E mesmo que o mundo ao redor siga com seus altos e baixos, com seus ruídos e urgências, dentro de você nasce algo que ninguém pode tirar. Uma clareza silenciosa, uma confiança serena, um saber que não vem do intelecto, mas da experiência direta de estar, presente, inteiro, desperto. Então que você siga praticando, não para se tornar algo, mas para lembrar o que sempre esteve aí, por trás dos pensamentos, além dos medos, além das histórias. Que a presença se torne sua base, sua bússola, seu abrigo, e que pouco a pouco o ego vá soltando as rédeas para que a vida finalmente possa respirar através de você, livre, simples, essencial. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.